Oi, aqui Jenner Cristiano do canal História e Ação Humanas e nesta aula sobre a crise de 1929 nós vamos tratar especificamente dos efeitos, dos impactos da crise de 1929 aqui no Brasil. Vem com a gente! Bom, pessoal, então é o momento de falar sobre os impactos da crise econômica de 1929, da catástrofe econômica mundial aqui no Brasil. Bom, o Brasil foi fortemente impactado pela crise, porque nós sabemos que a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Só que aqui no Brasil foi ainda pior, foi ainda mais dramático, porque nós estamos falando de uma crise de superprodução, de uma superprodução industrial e agrícola que se desenvolve na Europa e nos Estados Unidos ao longo da década de 1920. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, aqui no Brasil, a crise de superprodução de café já vinha acontecendo desde a última década do século XIX. Desde 1896 já eram verificadas crises de superprodução no Brasil. Bom, é por isso que em 1906 aconteceu o famoso Convênio de Taubaté, em que os maiores produtores de café do mundo e do Brasil, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se reuniram em conjunto com o governo federal para traçar estratégias para conter a superprodução de café. Enfim, não adiantou nada. E quando chegou a década de 1920, mais especificamente no final da década de 1920, o efeito foi catastrófico, porque a economia brasileira era uma agricultura de exportação, ou seja, quase tudo que se produzia aqui em termos de café, e a dependência do café era muito grande, isso fez com que o Brasil ficasse totalmente desestruturado, porque os principais compradores do café brasileiro eram justamente os países mais impactados pela crise de 1929, Estados Unidos e Europa. E nós sabemos que Estados Unidos e Europa praticamente cortaram as suas importações depois da crise. E dessa forma, o preço do café aqui no Brasil caiu de forma avassaladora, de forma desastrosa, deixando os barões do café e o governo brasileiro loucos, totalmente transtornados. E aí teve início a famosa a queima do café. Essas imagens, essas informações ganharam o mundo. O governo brasileiro, de forma desesperada, junto aos cafeicultores, começaram a queimar toneladas e mais toneladas de café. Mas por que não deram um café para a população, Jenner? Ora, aqui não há filantropia, meu amigo, aqui não há ações de caridade. A produção de café era uma relação econômica. Então o objetivo de queimar tanto café assim era simplesmente tentar conter a queda do preço para continuar mantendo os lucros e o enriquecimento dos latifundiários, dos fazendeiros brasileiros. Então esse foi o efeito mais imediato, tá bom? Efeito econômico. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a crise econômica acabou tendo um impacto na política interna brasileira. Ocorreu uma crise política diante da falta de recursos financeiros, gerado pela crise de 1929. O estado de São Paulo quis garantir a sua parte no controle do país em um momento tão instável economicamente. E aí ocorreu a dissidência, a separação entre as duas oligarquias tradicionais, Minas Gerais e São Paulo, na década de 1920. E eu não vou estender muito aqui a explicação. E o que nós teremos ao final do ano de 1920, aliás, do ano de 1930, é o fim da República Velha, com o apoio dos militares, com o apoio decisivo dos tenentes,
vai ocorrer um golpe de Estado que vai derrubar o Washington Luiz do poder. E dessa forma, temos o fim da República Velha, também conhecida como Primeira República, de 1889 a 1930, e temos o início da Era Vargas, que vai ter várias características, inclusive nós já temos uma playlist completa sobre a Era Vargas aqui no nosso canal. E o que nós temos aqui também para evidenciar é que as oligarquias tradicionais, principalmente os cafeicultores, foram retirados do poder. Temos aqui outras consequências, outros efeitos da crise de 1929 que são de extrema importância e que devem ser devidamente analisados. Bom, depois de tomar uma paulada, uma cacetada dessa com a crise de 1929, o governo brasileiro percebeu que era necessário diversificar a economia. Não se pode ficar dependendo de uma única galinha botando ovos de ouro, porque se essa galinha vai embora, todo o seu rendimento vai junto. Então o governo brasileiro, agora sob o comando de Getúlio Vargas, começa um processo de diversificação da economia. Então não vamos mais ficar dependendo só do café. Então o governo começou a incentivar a produção de laranja, abacaxi, óleos vegetais e minério de ferro, para que o Brasil não ficasse dependendo da exportação de um único produto, especificamente o café. Havia uma grande dependência do café. Além disso, era necessário diminuir a dependência em relação ao mercado externo. Então, a produção agrícola brasileira, nacional, ela passou a ser voltada para o mercado interno. Como eu disse, com o objetivo de diminuir a dependência dos mercados estrangeiros. E os mais importantes eram, obviamente, como eu já falei, Estados Unidos e Europa. Tivemos também um grande incentivo ao desenvolvimento da indústria. E nas aulas anteriores eu falei que havia ocorrido no Brasil e na América Latina, durante a Primeira Guerra Mundial, a industrialização via substituição de importações. No entanto, essa substituição de importações europeias, ela foi muito limitada porque aqui no Brasil não existia indústria de base, na América Latina de uma forma geral. Agora não, meu amigo, minha amiga. Agora é um projeto de industrialização sério, com a indústria de base. Quando eu falo indústria de base, eu estou falando de metalurgia e siderurgia. Porque a produção de ferro e aço produz matérias-primas para outros setores industriais, como, por exemplo, produção de ferro e aço para a construção civil, para a construção de automóveis, para a construção de locomotivas, né, a indústria ferroviária, enfim. A indústria de base recebe esse nome porque ela produz a matéria-prima que serve de base para outros setores industriais. E o Brasil agora vai adotar de forma mais séria uma política de substituição de importações europeias, e como eu acabei de falar, um pré-requisito básico para que isso ocorresse era justamente a instalação de uma indústria de base. Ao longo das décadas de 1930, 40 e 50, vai ocorrer uma violenta queda das importações europeias e dos Estados Unidos e haverá um grande estímulo à indústria substitutiva, à indústria nacional. O Brasil vai comprar um maquinário obsoleto dos Estados Unidos e da Europa. É melhor ter um maquinário obsoleto do que não ter maquinário nenhum, e isso acabou incentivando e beneficiando o nosso projeto de industrialização. E o governo sabia também que era necessário investir na infraestrutura, transporte para escoar a produção, energia elétrica, produção de combustíveis, porque sem isso não tem como desenvolver a indústria. E a indústria de base, que eu já falei aqui, siderurgia e metalurgia. E dessa forma, em meados da década de 1950,
o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, a riqueza gerada pela indústria aqui no Brasil, vai superar o PIB da agricultura. E assim, nesse período, em meados da década de 1920, o Brasil deixa de ser um país predominantemente agroexportador. E foi esse calcanhar de Aquiles que derrubou o Brasil durante a crise de 1929. Não podemos deixar de falar do welfare state, do keynesianismo, da política do estado de bem-estar social. O Brasil vai seguir a modinha mundial, vai seguir uma tendência mundial, e nós teremos aqui também a criação de uma legislação trabalhista sob o comando de Getúlio Vargas. Vargas vai editar várias leis trabalhistas durante o seu primeiro governo, de 1930 a 1945, e mais especificamente em 1942, o governo Vargas vai fazer uma compilação, ou seja, vai juntar toda essa legislação trabalhista e colocar em um único documento, conhecido como CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E essa foi uma forma de proteger os trabalhadores em caso de desemprego e em caso de novas crises econômicas. Então, foram esses os efeitos, os impactos da crise de 1929 sobre o Brasil. Bom, nós terminamos por aqui, e se você gostou dessa série de vídeos, dessa playlist sobre a crise de 1929, deixe o seu like, vai ajudar demais, deixe seu comentário, e se você tiver gostado muito, compartilha nas redes sociais, porque você vai dar uma grande ajuda aqui pra gente no canal História e Ação Humanas, ajudando a disseminar, a divulgar essa base de conhecimento que você viu aqui. A gente faz com muito cuidado, com muito rigor e com muito gosto. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.